Olá, estamos aqui na casa de Mariana Chukowski, que é doutora em Ciências Florestais e vai nos falar um pouco mais sobre esse conceito de sustentabilidade, já que ela usa como mote de trabalho a ideia de descomplicar isso. E também, óbvio, vai trazer esse conceito para o universo gastronômico, já que ela fala ao show gastronômico nesse momento. Boa noite, Mariana. Obrigada por nos receber. Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Já sabem o caminho, venham sempre. Opa, que ótimo convite. Pois é. Então, Mariana, fale um pouco sobre sua trajetória profissional. Pois é, olha só, desde criança eu sabia que eu queria ter uma profissão que fosse voltada a ajudar as pessoas. E dentro da cabeça de criança eu imaginei, bom, ajudar as pessoas tem que ser medicina, então. E a vida inteira eu fui buscando, né, me encaminhar, me aproximar da medicina. Fiz vestibular para isso, não passei nas 3 faculdades que existiam na época. Sentei, chorei, lamentei, praguejei, falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu quero muito ajudar as pessoas. Meu pai veio até mim e falou assim, olha, filha, existem inúmeras formas que você pode ajudar as pessoas, né? E aí, naquele momento, teve algumas questões no vestibular, eu fiz uma reopção, acabei parando na engenharia florestal. Então, já no primeiro ano de curso, eu percebi que aquele era o meu lugar e que eu ia ajudar as pessoas a partir dali. Não sabia bem como, ia ter que estabelecer essas conexões no futuro. Mas eu sabia que eu estava no lugar onde eu queria. Então, assim, sou engenheira florestal. Na sequência, fiz mestrado, fiz doutorado nessa área. Ou seja, eu gostei muito, né, da área florestal. Me encontrei ali e compreendi que realmente, não importa o que você estiver fazendo, você pode ajudar as pessoas, pode ajudar o teu entorno, você pode fazer, né, um mundo ser melhor. Muito interessante, né, essa visão. A propósito disso, né, falando de mundo, seria muito bacana, Mariana, se você nos falasse ao nosso público sobre a Agenda 2030, né, como ela pode se tornar algo real, algo que faz parte da realidade e da vida das pessoas. Ótimo. A Agenda 2030, bom, ela tem esse nome porque 2030 é o prazo final para a implementação de inúmeros de vários objetivos. A Agenda 2030 fala basicamente de 17 objetivos. Talvez vocês já tenham visto aqueles quadradinhos coloridos, né, em que você começa com a questão da erradicação da pobreza, né, a fome, agricultura sustentável, aí você evolui para o 3, que é bem-estar e saúde, o 4, que fala de educação e qualidade, e aí a gente vai indo por uma série de, digamos, áreas, sub-áreas, em que a gente pode pensar em como agir de maneira sustentável, pensando num mundo que seja mais justo, que seja mais humano, que seja mais diverso, né, que seja mais equilibrado. E aí, por exemplo, a gente tem questões de diversidade, questões de igualdade de gênero, economia sustentável, consumo sustentável, cidades inteligentes, cuidado com a vida sobre a terra, que são, né, todas as formas de vida, de florestas, cuidados com a vida debaixo d'água, então todos os animais e todos os animais e plantas que vivem embaixo da água, as questões relacionadas às mudanças climáticas. E aí a gente pode pensar assim, puxa, 17 objetivos é muita coisa. Como é que eu olho para essa agenda, né, que é bonita, é colorida, mas que tem muita coisa, e talvez eu, na minha simplicidade, eu não consiga compreender o que eu posso fazer. A grande beleza da Agenda 2030 é que ela foi construída, primeiro de tudo, não só para os governos, né? Como a Agenda do Desenvolvimento do Milênio, né, ela estava muito focada nas questões de governo, nas questões de saúde, nas questões de algumas doenças pontuais, como HIV na época, da questão de desnutrição. A Agenda 2030, né, e os ODS, eles buscaram trazer uma realidade muito maior, em que os governos pudessem se inserir, mas que a sociedade também pudesse, como empresa, né, as pessoas, né, e justamente compreender que esses 17 objetivos são complicados, são difíceis de olhar para todos, mas a hora que você pega um deles, e eu posso estar olhando só para um deles, quando eu
transformo alguma coisinha, por menor que seja, eu estou impactando vários outros. Né? Então a beleza da agenda é que ela, na verdade, ela tem essa integração para que quando você atua num, você também traz respostas positivas no outro. Pois é, nesse sentido, né, que atitudes as pessoas podem trazer para a própria vida para contribuir, né? Para de fato tornar essa integração algo factível, né, real. O que na tua visão pode mudar em termos de hábitos aí que, enfim, as pessoas ainda mantêm mesmo não sendo indicado? Tem alguns ODS que eu acho assim que fazem muito sentido para nós, assim, como pessoas, né? Se a gente não estiver pensando numa organização. Por exemplo, um ODS que fala do consumo e produção sustentável. E eu gosto muito de olhar para esse par, né? A gente pode querer ser consumidores responsáveis, consumidores sustentáveis, mas para a gente ser sustentável como consumidor, a gente precisa que na outra ponta a gente tenha produtores sustentáveis e responsáveis, né? No nosso papel, se nós estivermos olhando sob o ponto de vista de um consumidor, o nosso papel é olhar para as diferentes escolhas que a gente pode fazer e considerar, puxa, essa escolha aqui, ou esse produto, qualquer que seja, produto de gênero alimentício, produto de gênero de higiene, têxtil, qualquer, né, vestuário, como é que ele foi produzido? Qual a empresa que está por trás dessa produção? Como é que ela trata os colaboradores, os funcionários? Como é que são as questões de tratamento de resíduos, por exemplo? De que maneira ela usa as embalagens? Que tipo de embalagens que ela usa? Como é que ela transportou isso até o consumidor final? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode olhar como consumidor para buscar uma resposta mais sustentável, mais responsável, né? Pensando que a gente, como consumidor responsável, a gente tem que priorizar e premiar. E como é que a gente premia? A gente compra, né? A gente premia comprando daquele produtor, daquela empresa, ao invés da outra, porque ela teve uma atitude, né, responsável com relação a toda a sua cadeia produtiva. E aí eu vou talvez ter que dar uma olhadinha um pouco maior para poder ter certeza que eu estou contribuindo para um benefício para todas as pessoas, para todo o planeta. Muito interessante, né? Nesse sentido, Mariana, que reflexão a circunstância atual da pandemia nos oferece? Esse momento que a gente está vivendo, né? Veja, estamos todos aqui de máscara, né? Uma situação realmente bem desagradável. A gente está vivendo uma resposta a tudo que a gente fez até agora, né? A todo desequilíbrio que a gente vivenciou, produziu, consumiu, né? E optou em ter. Então, as questões da pandemia agora, na verdade, elas têm muito a ver com as escolhas que nós fizemos, né? As escolhas em privilegiar organizações, privilegiar modelos de vida, privilegiar modelos de negócio que fossem sustentáveis e responsáveis, ou outros que não foram e que, em detrimento disso, destruíram, por exemplo, habitats naturais de animais que no seu desequilíbrio, né, chegaram ao ponto de desenvolver as zoonoses, de entrar em contato com as pessoas, porque saíram dos seus habitats naturais, saíram do seu ambiente silvestre, interagiram com as pessoas numa situação que não era uma situação razoável, não era uma situação normal, né? E olhando, por exemplo, uma das hipóteses mais aceitas pelos cientistas da origem do Covid é que essa zoonose, essa doença, ela foi originada nos morcegos, né? E foi transmitida para os pangolins. Só que são animais que, por exemplo, jamais conviveriam, porque não fazem parte do mesmo habitat, não fazem parte do mesmo lugar. É como eu dizer que um dia um urso polar vai encontrar com um leão. E esse urso polar provavelmente tem algumas doenças ou tem alguma coisa que com certeza o leão não vai estar
preparado para receber. Claro, esse é um exemplo absurdo, né, completamente exagerado, mas é para entender essa situação em que a gente coloca morcegos e pangolins lado a lado, são animais silvestres, por um ambiente completamente destruído, estressado, e que de alguma forma, quando a gente optou por comprar alguns produtos que eram mais baratos, mais convenientes financeiramente, a gente talvez incentivou que esse processo todo de desequilíbrio aconteça. É difícil falar sobre isso, porque na verdade é uma questão assim muito delicada, né? A gente está num momento de crise em que a gente precisa achar os melhores caminhos, né? Mas a gente precisa olhar para essas questões para que a gente não repita esses erros novamente, para que a gente saia desse período com uma lição aprendida. O que nós vamos aprender? Beleza, todo mundo erra, ninguém é perfeito, erramos. Humanidade, erramos em algumas coisas, acertamos em muitas. Muitas coisas melhoraram nos últimos 10 anos, nas últimas décadas. Por exemplo, desnutrição, né? Ela caiu, ela era mais ou menos 20% há 30 anos atrás. Hoje ela é 10% da população. Pois é, mesmo assim ainda há, para quem não sabe, uma em cada 9 pessoas passa por esse processo, está nessa situação de desnutrição. E aí se torna oportuno te perguntar, Mariana, a partir do que você pontua, o que as pessoas comuns em casa, como eu, enfim, como todos nós, podem e devem fazer para atenuar esse problema que não deveria existir, sobretudo em um lugar como o nosso, né? Eu te pediria, inclusive, para falar sobre a realidade do Paraná quanto à questão da segurança alimentar, né? Uhum. Por favor. Ótimo. Bom, o Paraná, desde criança, o Paraná ele ganhou o título de celeiro do mundo. Celeiro por ser um dos principais produtores de alimento do mundo. E ele na verdade, o maior produtor, como estado, o maior produtor de alimento do mundo, né? Então, pensar na segurança alimentar dentro do Paraná, né, para nós, paranaenses, curitibanos, eu já incluo você aqui, já dou as boas-vindas a você como curitibana, né? É uma situação muito confortável, porque a gente de fato tá né, inserido num contexto em que, né, praticamente muito do alimento que a gente consome acontece a produção aqui no nosso estado. Esse número, né, de que 1 em cada 9 pessoas no mundo é desnutrida, né, subnutrida, e na verdade a gente pode levar para passar fome mesmo, ela é realmente um absurdo, porque na outra ponta, se a gente olhar, Raquel, que mais ou menos 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são perdidos ou são desperdiçados. Perdidos porque existe uma diferençazinha aí, perdidos é o que acontece até o varejo, né? Então, assim, desde o processo produtivo, no transporte, no armazenamento, toda essa cadeia enorme, gigantesca, né? A própria perecibilidade mesmo do alimento. Exato, né? Alguns alimentos mais perecíveis do que outros, claro, alimentos mais perecíveis como frutas e verduras, peixes e carnes têm uma perecibilidade maior, então essas perdas são maiores para esse tipo de alimento. Alimentos como cereais, né, grãos, cereais, eles têm menor perecibilidade, então essas perdas são menores para esses tipos. Mas então a gente tem um processo de perdas, e aí quando chega no varejo, no consumidor final, tem o desperdício. Bom, como consumidor, a gente pode olhar para o nosso papel aqui, né? A não ser que a gente esteja falando também com produtores ou pessoas que façam parte dessa cadeia, acho que todo mundo tem uma certa responsabilidade aqui, mas principalmente como consumidor, o que a gente pode fazer para reduzir essas questões de desperdício? Porque se a gente está falando que o mundo como um todo, né, produz cerca de quase 5 toneladas de alimento, 5 bilhões de toneladas de alimento por ano, e que 1/3 disso é perdido ou desperdiçado, puxa vida, será que daria para a gente alimentar aqueles 10, 12% que passam fome? Claro, com muita folga. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Qual é a minha interferência como consumidor, como produtor, como revendedor, como alguma pessoa que atua nas políticas públicas, que pode interagir para melhorar esse processo, né?
como consumidor, a gente pode olhar que, por exemplo, muitos dos alimentos que são desperdiçados, eles são aqueles alimentos que vêm com um pouco de defeitos. Defeito, assim, eu digo, e aí que tá, né? O nosso olho, ele é treinado para querer aquela maçã mais linda, mais simétrica, mais redonda, mais vermelha, porque foi assim que a gente acreditou que é a melhor maçã. E aquela maçã que é um pouquinho mais tortinha, tem um carunchozinho ali, porque de repente, inclusive, é orgânica a maçã, né? A gente acaba descartando aquela maçã e essa é uma das coisas que acontece já de cara no desperdício, esses produtos que eles não são perfeitos. Tem uma campanha super legal da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é o órgão da FAO, né, o órgão global, que fala para você ir até o supermercado e escolher os mais feinhos, porque se você não escolher, ninguém mais vai escolher, provavelmente, e aquele alimento vai ser desperdiçado, né? Você vai ter um prejuízo com aquilo. E quando a gente fala de desperdício de alimento, né, claro, a gente está deixando de alimentar esse percentual de pessoas no mundo que deixa de ter acesso a esse alimento porque de alguma forma a gente desperdiçou ou perdeu, mas também a gente está falando de todas as perdas que estão. Então, quando você tem uma cenoura, vamos dizer, na sua casa, que você não conseguiu aproveitar, ela apodreceu, ou você achou que ela era feinha, ou sei lá, esqueceu a cenoura no fundo da gaveta da geladeira, você está perdendo a cenoura, o alimento, mas você está perdendo tudo que tem, né, para trás. E quando a gente olha para essa cenoura, o que ela tem? Então ela tem um transporte associado, né? Pessoas que se preocuparam na embalagem, na manufatura dessa cenoura para chegar à distribuição, olhando um pouquinho mais para trás, as pessoas que produziram essa cenoura, né? Pessoas envolvidas, agricultores, né? Mais para trás ainda, de que maneira essa cenoura foi produzida no solo. Então ela consumiu nutrientes, ela consumiu água, ela consumiu luz, ela consumiu uma série de recursos. Então, quando lá no final eu desperdiço essa cenoura, eu estou desperdiçando muita coisa. Inclusive, eu estou gerando gases de efeito estufa, né? Olhar para esse percentual, que é 1/3 de alimentos perdidos e desperdiçados, a gente está falando de mais ou menos 26% de toda a emissão de gases de efeito estufa. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa, claro, a gente fala de mudança nas matrizes energéticas, mudança de uma série de questões, mudança dos combustíveis, mas olha só se a gente consegue diminuir, eliminar esse desperdício, olha quanto que a gente consegue resolver das questões. Nesse sentido, Mariana, que recado você daria aos comerciantes, né, que são restaurantes, que funcionam como restaurantes e que também integram o setor gastronômico ao qual nós falamos, né? Eu vejo que, essa questão do desperdício é muito grande, acontece dentro de casa e proporcionalmente acontece, né, nas mesmas proporções dentro de um restaurante. Quando melhora a sua gestão dentro de casa, ou dentro de um restaurante, ou de qualquer organização do setor gastronômico, a gente vai ter esse desperdício. Para diminuir isso, só com uma boa gestão, uma boa atenção, um bom cuidado, né? Um planejamento do que precisa ser feito, do que vai ser comprado, né? Aproveitar todas quando a gente fala, por exemplo, de um alimento que ele tem, às vezes, folhas, que não é o alvo principal, mas, por exemplo, falando de novo da cenoura, que eu adoro, muitas vezes no supermercado a gente não vê a cenoura com as folhas, é muito raro, né? A não ser que você vá direto numa feira de orgânicos, num outro tipo de feira, que você vai falar, opa, não, nem tire, né? Porque senão rapidinho a pessoa já está tirando e acha que aquela cenoura, o que ela tem, ela é riquíssima em nutrientes, ela é maravilhosa para fazer uma farofa, por exemplo. Na minha casa, aqui em casa, a gente faz farofa de folha de cenoura, a gente faz sopa de folha de cenoura, a gente faz refogado, um monte de coisa. Então, uso também um pouco mais criativo, né? De todas as partes, de todos os alimentos. Exato, né? Um uso criativo, assim, falar, por exemplo, de segurança alimentar, né? A gente precisa considerar que a gente vai vai dar acesso às pessoas, à quantidade do alimento que elas precisam, mas também as questões nutricionais do alimento, né? Então, claro, não adianta imaginar que a gente vai alimentar uma pessoa com
um prato de, né, de farelo de milho ou de polenta. Legal, a barriguinha até vai estar feliz, satisfeita, mas aquilo é nutricionalmente sustentável ao longo do tempo. Então, olhar para todos esse equilíbrio também das questões nutricionais e pensar que o alimento é muito mais do que só aquilo que a gente, em geral, consome, ele também traz essa questão da redução das perdas e da melhoria do aproveitamento. E a gente consegue proporcionar que, se a gente está fazendo esse uso mais eficiente dos recursos, os recursos eles estão também disponíveis para as outras pessoas. Sem dúvida. Também gostaria que você nos falasse, Mariana, sobre as máximas, assim, as grandes tendências, né, de sustentabilidade, falando em termos universais, na sua visão. Legal. Eu acompanho bastante, né, as tendências de sustentabilidade, porque isso é algo que é importante para mim, né? Eu sou professora de sustentabilidade em várias organizações, na Fundação Getúlio Vargas, no ISAI, na Universidade Federal do Paraná, nas faculdades da indústria. Em cada uma eu trato questões um pouquinho diferentes. Trato a questão da indústria, trato a questão, né, mais voltada ao mundo corporativo, enfim, né, as questões de liderança, mas sempre trazendo a sustentabilidade como uma questão que precisa ser transversal e estratégica. Então, entender as tendências em sustentabilidade e as tendências do comportamento, né, é importantíssimo para que eu esteja sintonizada nisso, né. O que a gente vê hoje? A gente tem que já metade dos consumidores é composto por geração X, né, que são as pessoas ali com 30 anos, um pouquinho menos. Essas gerações, e cada vez mais as gerações mais antigas, como a geração dos millennials, por exemplo, são os menores, depois as gerações, né, dos menorzinhos, que vão chegar, né, como vão integrar o mundo dos consumidores, cada vez mais estão se preocupando com as questões voltadas a um propósito, né, a uma causa. Então, a nossa geração, né, a minha geração, a geração dos meus pais, não tinha isso tão aflorado, mas conforme as gerações entraram, cada vez mais eles questionam a origem, a forma como as coisas foram feitas, né? O que está por trás daquilo, quais são as vontades daquela organização ou daquele produto, e elas buscam essa identificação, não só na hora de comprar, mas também na hora de fazer parte do corpo de trabalhadores. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, as gerações de millennials, tá? Geração X, enfim, geração Y, desculpa, geração Y, que é essa mais novinha, né? Y e millennials, a gente vê que eles não estão mais preocupados em fazer uma carreira de 10, 15, 20 anos, como era no passado, os nossos pais, um pouco talvez como a gente foi preocupado em trabalhar 1 ano, 2 e mudar de empresa, porque pode parecer que a gente não tem compromisso, quando na verdade hoje o que as pessoas estão buscando é essa identificação com algo que realmente faça sentido para a sua vida. Sem dúvida. Né? Então, olhando assim para o lado das empresas, das organizações, se eu preciso agradar esse público, que são os consumidores que cada vez mais vão avançar nisso, como é que eu vou me comportar, né, no meu modelo de produção? Como é que eu vou fazer as escolhas que eu posso fazer em todas as relações que eu tenho, no cuidado com as pessoas que trabalham na minha organização, no cuidado com a matéria-prima, como é que eu trago essa matéria-prima, como é que ela chega até mim, como é que eu trato os resíduos da minha operação, né? Como é que eu me relaciono com as comunidades, como é que eu me relaciono com as leis, com as questões ambientais, enfim, com uma série de coisas. Então, essa é uma questão que a gente não pode deixar despercebido, né? E com a Agenda 2030, né, trazendo agora o link com o que a gente conversou, essa é uma agenda que ela não é uma agenda opcional. Quem estiver fora disso está fora dos modus operandi dos próximos anos, da próxima década. Bom, a gente está em 2020, essa agenda foi implementada em 2015, já se passaram 5 anos, nem todos os resultados planejados para esse período foram atingidos. Mas você pode destacar um avanço para o público, até para servir de estímulo, né, para que as pessoas de fato adotem isso em suas vidas? Claro. Existe muita questão, assim, dos 17 objetivos, o 17º, ele fala sobre as parcerias para a implementação das metas, dos objetivos no caso. E, na verdade,
essa é uma das principais razões pelas quais eu acredito que a Agenda 2030 vai ser implementada e ela vai acontecer, porque isso significa que as pessoas vão trabalhar juntas. E cada vez mais a gente tem visto que as pessoas, as organizações têm buscado modos colaborativos de trabalhar. Na verdade, até, né, uma coisa que está até na moda, economia colaborativa, né, e todas as outras formas de contribuir na forma de parcerias. Então, já existem, sabe, diversas parcerias de poder público com terceiro setor, como ONGs, OSCs hoje, né, organizações da sociedade civil, fazendo trabalho conjunto, realizando ações na área de educação, de qualidade, na área de redução das diferenças, da diversidade, na busca pela igualdade de gênero. Então a gente tem visto muitas ações no mundo todo, né? Inclusive se vocês quiserem acessar o site da ONU, tem uma série de exemplos lá que podem ser, inclusive, inspirações, né? Sim. Aqui no Paraná a gente tem também uma iniciativa bacana que é de olho nos ODS, que é uma janela para trazer visibilidade para essas práticas, né? Que basicamente fala das parcerias para acontecer. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, em alguns países do mundo, né, existem os bancos de alimentos, né? Uhum. O Canadá é muito emblemático nisso, inclusive. Né? Alguns países, né, como o Canadá e alguns países da Europa, eles têm essa prática de, né, estabelecer bancos de alimentos e elas têm, assim, números impressionantes de como esse alimento chega até as pessoas, diminuindo as questões de subnutrição, por exemplo. Claro, existe uma série de questões legais, burocráticas, administrativas, mas nós não vamos entrar nisso, mas para fazer isso funcionar, a gente precisa basicamente de uma articulação, poder público, uma instituição sem fins lucrativos, provavelmente uma organização da sociedade civil e principalmente as pessoas querendo contribuir. Né? Então, assim, a gente vê que muitas ações precisam das pessoas articuladas, juntas, buscando as soluções. O que você diria para as pessoas, Mariana, que ainda pensam ou olham esse assunto como um problema que não diz respeito a elas? Na verdade, diz respeito a todos nós, né? Porque, assim, tudo que a gente faz, de alguma forma, tem um impacto. Talvez não diretamente sobre a gente, mas em algum momento esse impacto pode reverberar negativo. E se você faz um impacto positivo, você desencadeia uma série de impactos, né? Eu estava falando sobre as questões das organizações, por exemplo, né? Se a gente olhar os 200 maiores PIBs do mundo, 156 são de empresas, a gente percebe que as empresas, elas têm um papel gigantesco, né? Empresas, organizações, qualquer tipo de organização tem um papel gigantesco em desencadear esse impacto. Por que eu gosto de falar de empresa? Porque, na verdade, eu estou falando de pessoas, né? Empresa é feita de pessoas. Então, porque elas também têm, não sei se você concorda comigo, mas me parece que as empresas, diferentes dos estados, né, das nações, elas têm uma forma mais dinâmica de se organizarem ou se reorganizarem, né? Com certeza, né? Por questões... Então, se torna emblemático, eu compreendo, quando você traz esse exemplo. Exato, mais fácil, né, desburocratizar uma série de questões. E quando a gente fala que essas organizações elas têm esse impacto, né, porque a gente está falando de, né, empresas multinacionais que são em muitos países, mas são pessoas, e essas pessoas elas são pessoas como nós, que podem estar aqui. Então, o que essa grande organização fizer de positivo para essa pessoa, né, para mim, eu vou irradiar esse impacto positivo como consumidora, como colega de trabalho, como vizinha, como agente num programa que eu participe voluntariamente, como mãe, como educadora. Então, essa grandiosidade do impacto, ela permeia muita coisa. A gente está falando do impacto que vai nas relações das pessoas, né? E assim, pensar na sustentabilidade como algo que está no dia a dia das suas escolhas, né? E eu gosto sempre de falar que
Sustentabilidade não é só aquela plantinha verdinha, aquela imagem que a gente vê, né? Uma mãozinha segurando um punhado de terra, uma plantinha nascendo, resiliente, resistindo a todos os impactos. Legal, isso é também. Mas a sustentabilidade é aquele equilíbrio de tudo que a gente pode ter, sabe? Das nossas escolhas, como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente se relaciona com o meio ambiente, como é que a gente se relaciona com as questões financeiras também. Eu posso ser maravilhoso numa ação para o meio ambiente, mas isso custa os olhos da cara e não faz sentido. Então isso não é sustentável, não faz sentido, sabe? Como é que a gente busca esse equilíbrio? Como é que você enquadra aí o minimalismo nessa equação? Eu sou fã do minimalismo por conta disso. É bem interessante, porque o minimalismo tem muito disso, né? Da questão assim de você buscar aquilo que é necessário para você, ou aquilo que te traz, né, que te faz bem, ou aquilo que tem uma relação enfim, uma relação de similaridade com você, né? Eu acho que nesse momento que todos estão, né, muitos estão em casa, olhando para suas paredes, seus armários, suas gavetas, né? Eu acho que existe muita desse questionamento que todos nós devemos estar fazendo. Eu estou fazendo também, né? Eu olho para aquelas calças e falo, puxa vida, eu preciso de 10 calças? Eu preciso de 10 calças? Só estou usando uma ou duas quando essa está lavando. Então, tem coisas assim que, muitas coisas que esse período de isolamento, de quarentena, tem nos ajudado a refletir. Uma delas é sobre o que de fato é importante para nós. Qual é o modelo de consumo que a gente de fato precisa para ser feliz, para se manter? Tem muitas coisas que talvez não precisem e que a gente pode aprender daqui para frente. Quando a gente sair, vai sair e vai dar tudo certo, e o mundo vai voltar, só que ele precisa voltar num outro modelo, né? E a gente vai voltar nesse outro modelo. As pessoas estão mudando, as organizações estão mudando. O que a gente viu nesse modelo de pandemia, agora nesse período? Puxa vida, organizações se reinventando completamente, a começar pelo trabalho remoto, mas também por buscar trazer soluções, respostas, ajuda, solidariedade para as comunidades em volta. Então, assim, a gente viu como as empresas têm compreendido que elas têm um papel grande, que não é só aquilo ali, que é muito maior. Quem vão ser as pessoas das organizações que vão ser lembradas quando essa pandemia passar? Como organizações, né, indivíduos que fizeram parte para contribuir, para deixar o mundo, esse momento menos difícil, né, menos sofrido em todas as questões e que realmente se comprometeram com ações de mudança. Pois é, emocionante isso, e nesse sentido eu gostaria também que você nos falasse, como CEO da Verde Floresta, o que a sua empresa pode agregar, não só para grandes empresas, mas também para pequenas e médias empresas que compõem o nosso entorno urbano, nosso núcleo urbano mesmo aqui em Curitiba. Legal. Eu trabalho com empresa, eu sou palestrante, sou consultora, sou professora, sou mãe, um monte de coisa. Mas a Verde Floresta ela é voltada para a consultoria, ajudar as empresas a compreender a sua responsabilidade, o seu papel. E o que eu falo? Assim, compreender, porque algumas organizações elas não sabem muito bem como que a sustentabilidade entra na vida delas, né? E elas acreditam às vezes que vai custar mais caro, que vai dar muito trabalho, que elas não têm equipe, que naquele momento elas têm problemas maiores para resolver. Eu compreendo. E é isso que eu ouço mais ou menos há 20 anos, porque há 20 anos eu trabalho com sustentabilidade e eu sei como é que é esse discurso. Não tem problema, eu não desisti, continuo aqui firme e forte, mostrando que a sustentabilidade é muito mais, que na verdade ela está voltada a trazer resultados. Economia de água é bom para o meio ambiente, é bom para as pessoas, é bom para o bolso. Pronto, falamos do bolso, é fácil convencer as pessoas. Mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas, né, olhando e entendendo qual é a particularidade de cada empresa. Então, por exemplo, quando uma empresa, sei lá, que produz sapato, ela decide usar uma matéria-prima que é mais sustentável, mais responsável do que outras, ela está trazendo um benefício enorme para aquela comunidade, enorme para as pessoas que estão consumindo. Lembrando que as pessoas hoje, os consumidores, na sua maioria, estão cada vez mais optando, né, e boicotando marcas que não tenham essa pegada. Então,
o que eu quero trazer, o que eu trago para as empresas é que elas compreendam que a sustentabilidade precisa ser estratégica. Ela não pode ser um anexo, porque na primeira crise esse anexo vai, né? E agora eu preciso pagar os colaboradores. Calma. A sustentabilidade, compreendida de uma maneira estratégica, vai te ajudar a trazer as melhores respostas para os colaboradores, para as pessoas, para o pagamento dos impostos, para evitar multas, para evitar um prejuízo gigantesco para a imagem da sua organização. Poxa, quantas organizações a gente já viu, né, que acabaram saindo em escândalos horríveis por situações de condições de trabalho ou por condições de meio ambiente e que simplesmente foram, né, perderam muito dos seus resultados econômicos por conta de não ter cuidado dessa imagem. Qual é o preço de recuperar essa imagem? Né? Então a sustentabilidade ela entra como uma medida também de prevenção de riscos, de uma série de riscos aí. Assunto bem mais complexo do que parece e foi um grande prazer para o Show Gastronômico conversar com essa especialista aí de tanta paixão por essa questão, né? Mostrou que sustentabilidade ela realmente está em tudo, inclusive nas refeições que a gente realiza em casa, no restaurante, não importa. Então, Mariana, muito obrigada por nos receber e você, público, obrigada por nos acompanhar. Até o próximo Show Gastronômico.